Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. A carne que ora habito, de Bispoeta. A carne que ora habito tem prazo de validade. Encaro essa realidade sem nenhum conflito, pois um dia, renovado, vestirei nova roupagem e terei uma nova imagem para prosseguir no trabalho de corrigir meus defeitos, talvez aqui mesmo na Terra, ou quem sabe em outra esfera, melhorar o autoconceito. A bênção do esquecimento retira o peso do passado. Eu, caçador ou caçado, tive bons e maus momentos, e a intuição me acena não cometer erros iguais, com consequências fatais, onde a tentação entra em cena. Do outro lado, há a vida. Alguém me sopra ao ouvido, e eu estou convencido quando chegar minha partida. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um pequeno convite. Invista 12 minutos, 10 a 12 minutos do seu precioso tempo para acompanhar essa teleaula. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder, ao final, coloque sua opinião, coloque seu parecer, um elogio. Elogio é sempre bom receber, não é, Elide? Opa! Ou, se você quiser sugerir um tema, estou aberto a todas as sugestões. Estou aberto a todas as sugestões, terei o maior prazer de responder a todos os questionamentos. Tudo bem? Bem, vamos prosseguir com a nossa teleaula. Estamos na oração e as funções oracionais. Essa é a 44ª parte. Unidades léxicas. Aqui eu vou fazer uma pequena parada, Elide, só para falar a respeito disso, que nós falamos sobre isso recentemente. Eu disse léxicas. E se a pessoa quisesse ler como léxicas, como fazem com tóxicos? É tudo uma questão de escolha. Porém, pela nossa tradição, digamos, auditiva, é muito provável que a pessoa estranhe se eu ler como léxicas. Porque México, por exemplo, é México em português. Mas em inglês, eles pronunciam como Mexico. Mexico. Ou seja, coloco aquele x. Lembra disso, Elide, que nós falamos? Bem, é só uma observação. Unidades léxicas designativas de unidade de tempo, peso, medida, preço, duração e quantidade que acompanham verbos. Verbos como durar, passar, percorrer, correr, medir, pesar, etc. Empregados transitivamente, ou seja, todo verbo transitivo precisa de um complemento. Tem merecido classificações diferentes. Há autores que as consideram adjuntos adverbiais. Exemplos: o filme durou 1 hora. O atleta percorreu 10 quilômetros. A criança já pesa 20 quilos. O viaduto mede 200 metros. Aqui eu vou preferir considerar como complementos indispensáveis, porque veja só, Elide, se eu disser o filme durou, fica incompleto. Mesma coisa, o atleta percorreu, a criança já pesa, o viaduto mede. Falta um complemento extremamente necessário, que são todos verbos transitivos. Outros autores, levando em conta traços semânticos e sintáticos que caracterizam o complemento direto, além do valor de termo argumental, quase sempre estas unidades léxicas atendem aos testes da passiva, da integração com a pergunta que, etc. Preferem vê-los como verdadeiros objetos. E eu estou incluído nessa pleiade que prefere ver como objeto direto. Tome-se, por exemplo, a oração. 2 pontos, pausa para a água. Professor Bispoeta,
também dá aulas particulares da língua portuguesa. Quem quiser utilizar os serviços do professor e revisor da língua portuguesa, é só entrar em contato com esse zap que está aí, olha. Tem um zap aí no banner dele, ou então ir direto no YouTube e entrar na playlist do professor. É isso, professor? Exatamente. Inclusive, faça um teste. Eu já estou fazendo algumas reversões, e se vocês subirem a hashtag Bispoeta, vocês verão que ela já aparecerá em vários locais, em várias redes sociais. Seja no Facebook, seja no Instagram. Recanto das Letras, sempre com a hashtag Bispoeta. Ou, se preferirem, aqueles que gostam preferem utilizar o termo de língua portuguesa, Sustenido Bispoeta. Mas eu acredito que a maioria já sabe exatamente o que é o hashtag Sustenido, tudo bem? Bem, tenho aqui em minhas mãos a coleção Primeiros Passos, um dos números da coleção Primeiros Passos, que é O que é Literatura, da Eni Pulcinelli Orlandi. É uma coleção que provavelmente já deve estar esgotada na editora, mas que ainda se encontra em sebos. O que é literatura, o que é linguística. Esse é linguística, né? O que é periferia urbana, o que é sociologia. É uma série muito interessante, porque é um livro de fácil leitura. Numa sentada dá para ler esse livrinho aqui. E é muito interessante porque aborda vários assuntos com propriedade, sempre com muita propriedade. Inclusive tem até outros grandes nomes da nossa língua que estão fazendo parte dessa coleção. Bem, vamos dar prosseguimento às nossas considerações. Nós dizíamos, tome-se, por exemplo, a oração. O atleta percorreu 10 quilômetros. Verifica-se que a expressão constitui um termo argumental, isto é, exigido pelas características semânticas do verbo, já que estaria imperfeita a construção. O atleta percorreu. Automaticamente vem a pergunta. Percorreu o quê? Ou percorreu o que ele percorreu? O que esse atleta percorreu? Tanto que aqui aparece o asterisco informando que é uma forma incompleta. Por outro lado, a oração admite a transformação em passiva. 10 quilômetros foram percorridos pelo atleta. Fica perfeitamente compreensível. E também a passagem a termo integrável por meio do pronome átono, os, referido a 10 quilômetros. O atleta percorreu-os. Pode-se ainda incluir neste problema classificatório o caso de unidades léxicas de significado intensivo do tipo de muito, pouco, demasiado, bastante, que não se referem diretamente a substantivos, mas a sua quantidade. Com verbos usados transitivamente, assumem papel de termo argumental, isto é, necessário a integração sintático-semântica, com hífen, da oração em textos do tipo. Exemplos: sabia muito para ser aprovado. Muito no sentido de muitas coisas, sabia muitas coisas. Vimos pouco por causa do nevoeiro. Pouco no sentido de pouca coisa. Ou, não disse bastante em sua defesa. Bem, estamos encerrando mais essa teleaula, muito felizes por termos essa oportunidade de socializar a língua portuguesa. Cada vez mais, à medida que vão passando as teleaulas, eu vou sentindo o quanto isso é importante, não só para as pessoas que acompanham as nossas teleaulas, mas também para o meu engrandecimento. Porque a cada aula eu vou conhecendo mais particularidades da língua que
embora já esteja estudando há bastante tempo, passavam despercebidas. E agora, com essa necessidade de preparar essas teleaulas, vai ficando cada vez mais gratificante perceber o quanto é rica nossa língua portuguesa. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.